Olá, amigos da Corrente do Bem, iniciando mais um episódio do nosso podcast, onde nós abordamos as histórias das instituições do terceiro setor e também de pessoas que são acostumadas, têm o dom de fazer o bem ao próximo. Então já vou deixar o convite para você seguir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal e acompanhar o nosso trabalho que nós fazemos aqui em prol do terceiro setor da cidade de São Bernardo do Campo e também aqui da nossa região do Grande ABC. Estou com o Thiago aqui, que sempre me acompanha na condução dos podcasts, recebendo duas convidadas muito especiais hoje da casa Ronald McDonald. Que começou em 98, né? Leila Graciele, muito obrigado por estar conosco aqui. Leila, hoje diretora executiva da Casa Ronald McDonald, Graciele como coordenadora, é isso? Sim, isso mesmo. É um prazer estar aqui. Isso, agradecemos muito a oportunidade de divulgar a nossa casa e a nossa causa, né? Olha, eu acho que todo mundo aqui, todos os nossos espectadores já ouviram um pouquinho o nome de vocês. A Casa Ronald McDonald aqui no ABC e assim, de forma geral, eu falei para vocês que eu fui voluntário por um tempo do GRAAC, então a gente tinha contato com vocês ali nas lojas de alguma forma e todo mundo já ouviu falar de vocês, mas nunca ouviram falar, talvez, quem não é próximo, né, algum voluntário, enfim, como Casa de Apoio à Criança com Câncer do ABC, que foi o primeiro nome da instituição, isso, em 98. Na verdade, ela é a razão social. Tá. Casa Ronald McDonald é a chancela que nós temos do RMHC, que é a fundação, a ONG que coordena todos os programas Casa Ronald no mundo. Então só para quem está nos assistindo compreender melhor, então vocês, o nome da entidade de vocês, a razão social, Associação Projeto Crescer do ABC. Não, é Casa Ronald ou Casa de Apoio à Criança com Câncer do ABC. Do ABC. E aí vocês têm uma chancela, direito de uso do nome Casa Ronald McDonald. Na verdade, é todo um trabalho, porque nós temos que ter todos os serviços que todas as casas Ronald no mundo têm. Nós prestamos contas todos os meses para o RMHC, são 388 casas no mundo. Olha isso, eu não Qualquer sabia. lugar que tenha um restaurante McDonald's tem uma casa Ronald McDonald's. E são 270 care mobiles, que são ou espaços da família, que são espaços que ficam dentro dos hospitais, inclusive o GRAAC tem um espaço da família, onde a família pode ficar enquanto está fazendo o tratamento, e 40 care mobiles, que são ônibus de saúde que vão em localidades que não têm acesso à saúde. Todos esses programas são geridos por um guarda-chuva, que é o RMHC, que é o Ronald McDonald's Howard Charity, que fica em Chicago. Gente, eu não sabia. Essa chancela, ela qualifica o nosso trabalho, na verdade. Seria como se fosse um ISO. É um ISO, né? A gente tem um padrão ali a seguir que eles enviam para que a gente consiga fazer um trabalho de qualidade. Para que todos os serviços, onde você for em Portugal, Japão, Colômbia, Croácia... 388 no mundo inteiro. São mais de 62 países. E é o mesmo padrão de qualidade. O Instituto Ronald McDonald, que fica no Rio, ele coordena, intermedia entre o RMHC e as casas Ronald no Brasil, que ao todo são 7. 7 no Brasil. São 5 no estado de São Paulo, uma no Rio e uma em Belém. E todas as casas Ronald, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, elas trabalham no amparo à criança com câncer? Ou tem outro tipo de doença que vocês prestam apoio? No mundo, o foco é mais pediatria. Tá. Aqui no Brasil, ela veio com a ideia do câncer infantil devido ao superintendente, o Chico Neves, que teve um filho que com leucemia foi tratado. Ele ficou numa casa Ronald nos Estados Unidos e, infelizmente, o filho dele veio a falecer e ele trouxe a ideia para o Brasil. Ele que trouxe a casa número 1 do Brasil. Isso, que ele foi trouxe onde? o Mac Dia, né? Ele trouxe a campanha Mac Dia Feliz e trouxe a Casa Ronald, fica no Rio de Janeiro. Então do Rio de Janeiro foi a primeira e aí Foi depois a ela primeira. vira a sede, talvez, Brasil, é isso? Já está completando 30 anos esse ano. Olha que beleza. Que legal. E hoje, na verdade, ampara as crianças, mas também a família. Conta um pouquinho a história, porque quando a gente sabe que o câncer é uma doença que exige uma equipe, bom, todas as doenças, mas o câncer tem esse desafio de ter uma equipe especializada, hospitais de ponta, e às vezes algumas famílias precisam se deslocar, não tem na sua cidade, às vezes nem no próprio estado,
um hospital de referência. Aqui o GRAC, por exemplo, a gente conhece, o Tuca é um hospital também, não é? São hospitais de referência e às vezes as famílias precisavam se deslocar. A história começa mais ou menos assim, não é? Um amparo a essas famílias para que elas pudessem estar aqui acompanhando o paciente em tratamento, não é? Isso. Hoje a gente recebe crianças do Brasil inteiro. Então, hoje na casa a gente tem crianças do Amazonas, a gente tem crianças do Macapá, a gente tem crianças do Acre, a gente tem crianças do Brasil inteiro que vêm para os hospitais aqui de São Paulo para fazer o tratamento oncológico. Então, a gente tem parcerias, a gente tem uma articulação com o GRAC, a C Camargo, HC, Itaci, Mário Covas. Então, a gente articula com esses hospitais, eles fazem as solicitações de vagas para a gente, dessas crianças, e a gente recebe mesmo como casa. Então, elas vêm para morar com a gente enquanto elas estão no tratamento. O que a gente sempre fala é que a gente procura dar o acompanhamento, o tratamento integral para essa família. Então, o tratamento médico oncológico ela faz no hospital, mas com a gente dá todo o suporte psicológico, psicossocial, a gente dá toda a estrutura para que essa família consiga fazer o tratamento. Porque, como você falou, o tratamento oncológico ele é um tratamento muito difícil. Ele mexe com a estrutura da família muito profundamente. Então, o nosso trabalho é dar suporte para essa família, para que ela consiga fazer o tratamento, para ela conseguir entender, compreender como é que é esse tratamento, para ela consiga realmente dar continuidade num tratamento tão difícil. A gente recebe famílias que têm muita dificuldade de letramento, muitas famílias têm dificuldade mesmo de compreender. Estão em vulnerabilidade social. Isso. E vocês atendem até isso? Tem professores, é isso que vão... Sim, a gente tem dificuldade, a gente está tentando agora, né, montar uma classe hospitalar para que a gente possa também, porque a criança quando ela vem para o tratamento, ela fica às vezes 2 anos sem estudar. Então agora a gente está conseguindo montar uma classe hospitalar lá na casa para a gente poder ajudar essas famílias também nesse sentido escolar. Que bacana. Eu estive visitando a casa, acho que umas 2 ou 3 vezes eu estive lá e aí me apresentaram um espaço, né? Então tem vamos dizer assim, apartamentos, né? São as suítes. São suítes. Né? E onde a mãe fica com a criança, às vezes recebe até visita do pai. Eu acho que tinha um caso de uma criança que ela tinha 2 filhos, a família tinha 2 filhos, uma delas com câncer, então a mãe veio e a outra ficou acho que no Pará com o pai. E aí o pai veio visitar, passou acho que uns 2 ou 3 dias, porque assim, divide a família, né? Lá no Pará não tem a mesma condição de tratamento que tem aqui em São Paulo, né? Com toda a rede de tratamento que nós temos. E aí a Casa Ronald oferece isso de uma forma muito, muito bacana. E eu lembro que tinha até um espaço para as mães, então assim, naqueles momentos que a criança às vezes está descansando e tal, de convívio entre as mães, que elas faziam aula de artesanato e tudo mais, né? Bem bacana. E me diz uma coisa, como é que funciona assim, a arrecadação de vocês, financeira, como é que vocês sobrevivem? É o MacDia que... né? Porque assim, a grande dificuldade é o terceiro setor, né? E a gente, né, nós temos 2 nomes aqui que vocês viram no meu uniforme, né? Que é o Ronald McDonald's, a marca McDonald's. Que é o McDonald's, né? Que é o franqueador McDonald's. E o Rotary, né? Que é uma outra instituição muito conhecida globalmente, sim, até sobre recursos financeiros. Mas nossas chancelas são com os serviços prestados do Ronald McDonald's Howard Shelter. Toda a nossa sustentabilidade vem através de doações. Tá. O MacDia Feliz, que é a maior campanha nacional em um único dia para oncologia pediátrica, ela representa 45% da nossa sustentabilidade. Então, todos os recursos dessa campanha, a venda do Big Mac no dia, no caso, nesse ano será 24 de agosto. Convido a todos para participarem dessa campanha, que atende mais de 70 instituições em todo o Brasil. E ela representa 45% da nossa sustentabilidade. Olha a importância de você ir lá comer um Big Mac no dia 24 de agosto. Eu reservo um espaço especial no estômago para comer uns 8, assim, sabe? Até porque ajuda, não é só... recomendo. Que legal. E além disso, mas 45% entre nós, assim, é uma parte importante,
Sim. Mas não resolve o problema. Não. Então tem, porque quando a gente pensa na casa Ronald McDonald, quem é leigo acha que tem relação total e exclusiva com o McDia, mas não, tem outras E até demandas. porque é como se fosse uma mãe com seus filhos, né? O filho cresce, tem que ser independente. Então nós temos outras fontes de recurso, que são os créditos da Nota Fiscal Paulista, que são super importantes, o bazar, inclusive, que é comandado pelas voluntárias da AVCC, elas que fazem a arrecadação, elas que fazem a venda no bazar para nós. Elas beijo para as meninas. A Clotilde, a Valdineia, eu falo que elas são meu braço direito e esquerdo. Muito queridas, viu? Por nós também. Elas estiveram aqui no nosso podcast, contaram um pouquinho da história da AVCC, né? Também das dificuldades, dos avanços que eles conseguem. E é muito importante. As histórias das entidades se cruzando aqui no nosso podcast. Sim. Nós temos projetos incentivados via FUNCAD e CONDECA e temos emendas que nós recebemos também, doações de pessoas físicas, tanto em dinheiro quanto em produtos, e de empresas também. Que bacana. E assim, a pessoa que está nos assistindo, ela quer colaborar com vocês. Tem um Pix solidário, ela se inscreve, como é que é feito isso? Tem o Pix da casa, que é o CNPJ da casa, 74-341-124, 1000 contra 77. Nós vamos colocar na legenda para facilitar para as pessoas. E o telefone, 4433-4490, que é um WhatsApp, que as pessoas podem perguntar. E nós aceitamos todo tipo de doação, inclusive a voluntária. O trabalho voluntário é muito importante na casa, muito necessário em vários setores. Nós temos o bazar, a brinquedoteca, os serviços da casa, eventos que nós fazemos para as crianças, que o mundo da criança da Casa de Apoio é a Casa de Apoio Hospital. Sim. Então, para que a gente possa, né, quebrar um pouco essa rotina tão difícil, nós fazemos eventos de aniversário, festas temáticas, passeios, e é o trabalho voluntário. Ir lá contar uma história, eles ficam fascinados, eles adoram histórias, adoram música. Então, todo esse trabalho voluntário é importante, além dos créditos da Nota Fiscal Paulista, que a gente tem os digitadores e os coletores de nota. Então, um trabalho voluntário, para nós, é super importante. Então, se a pessoa não tem um produto, não tem o dinheiro, doe o seu tempo para nós. Você dá aquilo que você pode oferecer no momento e, às vezes, é de grande valia. Sim. A questão da Nota Paulista, Tiago, é até bom a gente reforçar, que vocês não são a primeira entidade que passa aqui e fala sobre a importância disso. Então, quando você pede a sua Nota Paulista e coloca o seu CPF, o governo você gasta R$100, o governo vai te dar 5 centavos de volta depois de um ano. Quando você direciona isso para uma instituição, o governo ele dá uma quantia maior e num curto prazo. Então, assim, se você puder doar a sua Nota Paulista, então, quer a nota? Quero. Pega a nota sem CPF e entrega para a entidade. E eu já ouvi falar que não tem importância o valor da... Não. Essa destinação ela vem muito maior para nós, muito mais do que o consumidor receberia. E hoje representa entre 12% a 15% da minha sustentabilidade desses créditos. É muito importante. E você já sabe para onde vai esse valor, recurso, né? Esse recurso. Porque nós eu falo que nós prestamos atenção integral para as famílias. Tudo que ela precisa, a gente fornece. Porque nosso foco é a cura da criança, né? É o tratamento. Então, se ela precisa de roupa, se ela precisa de um medicamento que o SUS não cobre, um exame que o hospital não tem, né? o transporte, hospital, né? Alimentação, são seis refeições diárias. É isso. Aproveitando de falar de doações, tudo que você usa na sua casa, a gente vai usar muito mais. Então, todo tipo de doação a gente vai receber. Então, a gente, às vezes, precisa de sabonete, shampoo, fralda descartável, porque a gente tem muitos bebês. Então, tudo que você vai usar na sua casa, a gente vai usar muito mais, porque é uma casa para essas pessoas que estão longe de casa. E o que então, a gente oferece tudo que eles precisam mesmo para estarem ali. Então, além do transporte, são refeições diárias. Algumas crianças precisam de suplementação, a gente também oferece. A gente tem uma equipe multidisciplinar que dá todo esse apoio. Então, a gente tem uma nutricionista que ajuda nessa alimentação.
A gente tem uma psicóloga, a gente tem uma terapeuta que dão todo esse suporte, mas essas doações impactam diretamente nesse atendimento Ajuda também. bastante, né? E o que vocês não utilizarem para casa vai para o bazar. Sim. Vocês podem falar um pouquinho do bazar, horário de funcionamento, quando as pessoas podem o visitar? bazar, a gente também aceita doações, principalmente homens, Sim. que são difíceis de doar. E aí as voluntárias da VCC, elas recebem essas doações. O bazar funciona de 9 às 16, de segunda a sexta. E elas recebem todas essas doações e elas fazem a triagem. Elas triam o que vai para casa, porque a gente também precisa de roupas, sapatos, Sim. principalmente a maioria das crianças é do norte e nordeste, então às vezes vem sem roupa roupas de frio, E né? aqui é outro clima, é completamente diferente. E aí o que a gente consegue aproveitar na casa, se não vai para o bazar, e se não for para o bazar, elas triam e distribuem para outras entidades. Que Nós legal. temos mais de 30 entidades cadastradas que recebem essas doações. Vocês falaram um pouquinho sobre essas assistências e você já citou vários profissionais. A gente percebe que a medicina hoje consegue já enxergar que a cura ela é multifatorial. Todo esse apoio ele também faz parte do processo de cura. Quais são as assistências? Eu vi transporte, até o transporte Sim. vocês fornecem, é isso? Como eu disse, são vários hospitais que a gente tem essa articulação. Então, Tá. pra gente sair aqui do ABC para ir para o Darcy Vargas, lá no Morumbi, é longe. E Então, são a vocês gente, que levam? Sim, a gente tem um Olha, transporte, uma van. E aí, todos os dias, eles têm consulta, todos os dias a gente envia a van para passando nos hospitais e vai entregando as crianças. GRA, QC Camargo, como eu disse, Darcy Vargas. Então, todos os dias a gente oferece o transporte. Transporte para que eles continuem fazendo o tratamento. Então, se eles precisarem ir todos os dias, inclusive finais de semana, a gente oferece o transporte. 6 refeições, qualquer medicamento que o SUS não cobre, a gente também consegue fazer esse suporte para essa família. E mais o suporte psicológico que a gente tem na casa e social também, psicossocial. A gente dá, é o que a Leila falou, a atenção é integral. A gente entende que uma família que tem um diagnóstico de câncer impacta muito, é muito difícil. Sim. Então, o que a gente faz é dar esse apoio geral mesmo em tudo que aquela família precisa. Vou até dividir um caso. A gente teve uma família que a mãe tem 2 filhos, era uma mãe solo, e uma das crianças teve câncer, estava fazendo tratamento, só que o filho dela mais velho, ele é autista. E aí ela ficava super preocupada quando ela vinha para o tratamento. Diagnóstico fechado. Então ela vinha para o tratamento de um filho, mas ficava muito preocupada com o que ela deixou em casa, com a mãe idosa que cuidava. Então a gente conseguiu fazer essa ponte, conseguiu entender o que estava acontecendo com essa família, né, através dos nossos atendimentos, e a gente conseguiu trazer essa família por completo com essa criança e conseguimos o diagnóstico dessa criança. A gente conseguiu encaminhar para os serviços aqui da região do ABC, e aí essa criança agora esse adolescente agora tem um diagnóstico e está fazendo acompanhamento. Então, quando ela vem para o acompanhamento do filho que está em tratamento oncológico, ela já traz também o filho autista para fazer o tratamento e acompanhamento. Teve uma evolução aqui. muito boa, né? Nossa. Muito significativa. A gente percebe muito o impacto da casa na vida dessas famílias, né? Era ele chegou mais criança, né? Que ele tinha muita dificuldade de sair do quarto. E hoje ele está inteirado. A casa é a casa como se fosse a casa dele. Então ele cumprimenta todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele desce para estar com as pessoas. A gente vê essa evolução, tanto no tratamento oncológico, mas como a família tem evoluído, né? Que bonito. Que bacana. Nós temos algumas fotos. Vamos passar O aqui Alex algumas foi, eu fotos. nunca fui, cara. Agora eu tô Foi? aqui, eu vou me convidar para sair daqui junto com vocês. Convite aberto. Que legal. Aí são... As Podemos crianças passar. da São casa. crianças que residem lá Sim, com você. é. Ou Inclusive, residiram, né? Os 3 estão no momento. Estão lá. Sim, nós Estão em tratamento. Sim. A demanda da casa tem aumentado bastante. A gente está com uma média de mais de 50 famílias por mês. 50 famílias por mês, isso representa quantas pessoas, mais ou menos? São 50 famílias, porque depende. Pelo menos 100. Pelo menos 100. Porque às sempre a vezes, criança e o acompanhante. porque às vezes quando é transplante, a criança às vezes vem com mais 2 acompanhantes. Para fazer a pesquisa de Isso. transplante. Essa é a Aqui já é VCC. no bazar. Eu né? conheço esse avental. Eu conheço. A Ana Lúcia, Ai, que legal. as crianças. É que são atividades que vocês têm. Aqui é a fachada. né? É. Qual é o a endereço fachada, de né? vocês?
O bazar fica no mesmo local? Fica naquela portinha ali que tem as pessoas ali, ó. Tem os dois guardas aqui. É Avenida Príncipe de Gales, 821. É Vila anexo à Príncipe. fundação do ABC, né? Isso, bem anexo. Casa Ronald. A gente está construindo uma cafeteria aí do lado para vender os nossos bolos, nossos biscoitos. Até o para que criar nós mais uma fazemos. fonte de renda, Mais né? uma fonte de E renda. Alex, elas trouxeram um bolo pra gente. Vocês não vão poder experimentar, nós sim. Mas vai abrir, é isso? Vai abrir. Já a tem gente data tá para inauguração? Uma previsão para junho, julho. Mas os bolos a gente tem no bazar também. Ah, então Então, quero ou comer um podem bolinho, vai encomendar lá. com a gente, não tem problema, os bolos são. Que legal. Bacana. Refeição, né? Esse é um projeto que a gente fez, que é o almoço com os amigos nas sextas-feiras, que são só as crianças e as meninas da nutrição que auxiliam. Então, são os amigos que almoçam juntos, sem os responsáveis. Ah, entendi. Nossa, eles devem se sentir... E vocês oferecem 6 refeições por dia. Sim, sim. E todo o acompanhamento nutricional, porque é importante que devido ao tratamento, à doença, as crianças acabam ficando intolerantes Tem algumas ou restrições. restrições. Então, a nutricionista prepara o cardápio de acordo com cada um. E no nosso caso, como a gente recebe crianças de regiões diferentes, e o Brasil é muito diverso, a gente também se atenta à alimentação regional. Então, a gente oferece o açaí, porque a nutricionista percebeu que as crianças estavam perdendo muito peso, mas não conseguia compreender por quê. E aí, quando ela foi averiguar, ela percebeu que Tinha uma era certa por seleção conta alimentar. da cultura mesmo, né? E aí, a equipe foi lá, se especializou em cozinha A brasileira, gente em todas as oferece, regiões. Então, hoje, a gente aqui em São Paulo, a gente come muito arroz e feijão. Eles comem o açaí com carne, açaí com peixe. É um açaí salgado, diferente. Aqui a gente toma açaí com sorvete. Não, é completamente diferente. É, E aí acabaram a gente as começou... fotos? Tem algum vídeo? Vamos ver o vídeo, então. E aí, A gente com começou a com essa oferecer o açaí, intervenção, a farinha diferenciada, a maneira também que eles Existe se uma alimentam. A gente teve que mudar algumas longe de coisas. casa. E Existe oferecer uma mais casa opções. longe de casa. quanta A casa sensibilidade de Ronald vocês, hein, McDonald's gente? Isso é muito ABC. legal. Aproximando famílias. Assim, ó, vocês É um já lugar fazem muito, daria pra colorido, falar, olha, cheio de amor. não vamos fazer mais, é o que dá pra fazer. E vocês vão além, vão lá, auxiliam o irmão, trazem a comida e suas da cultura famílias. deles. Olha, eu tô Olha vendo que uma legal. bebezinha. Qual que é a faixa etária? Vocês têm... O mais novo tem... A gente tá com uma Hospedagem, criança. A gente tá com uma alimentação. bebezinha de 1 mês. E já com Já quadro de nasceu. oncológico. Já nasceu, já com câncer no E aí fígado. fica até os 18. Se o tratamento precisar, Se o tratamento precisar, até mais. até mais. Isso. Porque A ele gente- entra como um paciente oncológico. Então, porque o nosso foco é a cura do câncer infantil, né? Que hoje o câncer infantil é a doença que mais mata crianças e adolescentes, né, no Brasil. Então, a gente está com uma média de 64% de chances de cura. A gente quer aumentar para que isso se torne pelo menos iguais aos países desenvolvidos, que são mais de 80%. Então, tudo que a gente pode fazer para que essa criança se cure da doença, a gente faz. E também, não só, né, a gente atende as crianças do Brasil, mas a gente tem uma preocupação muito grande com as crianças do ABC, Sim. né, para onde elas estão indo. Para onde, né, porque na região do ABC não tem um hospital oncológico pediátrico. Então, é uma pergunta que a gente faz, uma provocação, é para onde estão indo as crianças de São Bernardo, de Santo André, de São Caetano? Estão indo o quê? Para São Paulo, para Itaquera, para Guarulhos, para Barretos? E sendo que essa criança pode ser tratada aqui no ABC, que é uma região tão rica. Sim. É uma criança, imagina uma criança nauseada, fazendo químio, ficando num ônibus, 6 horas, 5 horas da manhã, mais de 1 hora de transporte para fazer o tratamento. Então, é uma provocação que nós fazemos no Grande ABC para que tenha um hospital de oncologia pediátrica aqui, para que essas crianças possam ser tratadas na Aqui, região quanto delas. mais próximo, né? Mais conforto, mais tranquilidade para o paciente e para a família, né? Sim, sim. Me diz uma coisa, Leila e Graciela, eu não sei se você... É uma pergunta, acho que é mais técnica. Qual o tipo de câncer que mais atinge crianças? Tem algum...
É leucemia? É uma... Hoje é a leucemia. A leucemia Porque, assim, representa... a adulta, câncer de pulmão, por exemplo, né? Aí da criança. É a leucemia A hoje. leucemia representa mais de 70% dos casos. Depois E um tratamento precoce, né? Dá uma grande chance de cura, né? Sim, A taxa pode de cura é chegar alta, a né? mais de 80% um diagnóstico precoce. Porém, o que a gente tem visto é que os casos têm chegado os mais avançados. Talvez uma das respostas seja a pandemia, que segurou muitos talvez. casos e agora tem chegado mais graves. Mas se você faz um diagnóstico precoce, e é o que eu sempre falo, né? Criança, a gente tem que olhar, todos que estão, professores, todos que estão, acesso à criança tem que olhar. Uma criança com dor de cabeça constante, febre, né? Manchas no corpo, perda de peso. Dor óssea, tem né? que Eles sentem bastante dor dor óssea, assim. Criança não é dor de crescimento, criança não tem dor de cabeça constante, né? Então tem que se levar ao especialista. Poxa, alguma coisa tem. Então tem que levar o quanto antes, porque quanto mais cedo se descobre, melhor é o tratamento. As chances de cura são mais de 80%. Então tem que se falar muito do diagnóstico precoce. É uma rede, né, gente? A conscientização das famílias, a conscientização do poder público, enfim, vocês acabam aí, às vezes, fazendo todo esse trabalho. Às vezes não, sempre faz todo esse trabalho. Sempre. Eu tenho uma dúvida, na verdade, voltando até um pouco para o início do nosso podcast. É a instituição, é o hospital que indica vocês para os familiares e para a criança ou não? A família procura primeiro vocês e aí vocês vão direcionando aos hospitais? Como que funciona isso? Sim, a gente recebe as solicitações dos hospitais e dos TFDs dos estados, que é o tratamento fora do domicílio. Então, se o estado tem essa necessidade, ele também faz essa solicitação para a gente por e-mail. Mas a gente só atende crianças que vêm dos hospitais. Tá. Porque os hospitais fazem essa solicitação. Entendi. E acaba sendo crucial, porque não adianta a criança ter a vaga no hospital se ela não tem onde ficar. Né? E também, acho que por isso que a gente aceita vindo do hospital, porque se a gente cede uma vaga, às vezes a criança ainda nem tem um diagnóstico fechado. Então a gente recebe isso do hospital. Tanto também pra gente, porque a gente tem muita troca com os hospitais. É como a gente está comentando, a gente dá o suporte integral para essa família. Então a gente precisa estar muito articulado com o hospital para saber onde que a gente vai, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. E acaba a gente disponibilizando leitos para esse hospital, porque a criança, ao invés de ficar internada lá para fazer o tratamento, ela fica na casa de apoio. Vocês têm essa estrutura dentro da casa. Sim, então, ela vai todos os dias para o hospital fazer a químio, por exemplo, e fica na casa. Mas aí, por exemplo, não tem um ambulatório lá dentro. Não, nós somos assistência, mas nós damos o suporte. Entendi. Principalmente nos casos paliativos, que também temos. E também os casos de transplante. Quando é feito um transplante, a gente precisa deixar um quarto isolado para essa criança. Ela não pode ter contato. Então, a gente tem toda uma estrutura para que essa criança receba alimentação no quarto, para que ela consiga ficar em isolamento, pelo menos 100 dias. Os investimentos são altos ali. Já temos casos de criança que precisou de oxigênio. Se você pensar que a quantidade também de vagas solicitações de vagas tem aumentado muito. A gente até em conversa com o GRAAC, eles falaram que para eles também a demanda aumentou demais. Nós negamos vagas, porque a gente não consegue atender toda a demanda. Esse ano a gente tem negado muita vaga. Isso pra gente é péssimo, porque a gente fica pensando para onde essa criança vai. Imagina. Será que vai conseguir fazer um tratamento? A gente tem crianças ribeirinhas. Como que essa criança ribeirinha vai vir e vai conseguir manter um tratamento aqui? O nosso custo é muito alto. Imagina isso para uma família, esse transporte todo dia, esse aluguel de uma casa todos os dias ou um hotel. A gente fica muito mal quando a gente tem que negar a vaga, mas infelizmente tem acontecido porque as solicitações são muitas. Às vezes até uma demanda reprimida da pandemia, né? Que acumulou vários casos e o pessoal... Uma série de fatores, né, Alex? Aumento populacional, a falta de hospitais nas regiões. Se a gente pensar, se as crianças estão vindo de outros estados, é porque esses outros estados não têm uma estrutura São Paulo ainda é oncológica. Referência. E assim, se você tem um filho oncológico, o que você vai fazer? Você vai procurar o melhor tratamento, né? Melhor. E a gente tem até bolivianos. A gente tem 2 crianças bolivianas, uma venezuelana também. Que vieram para o Brasil fazer o tratamento aqui. E São Paulo é ainda referência, né, no tratamento oncológico.
tem as dificuldades, né, o SUS e tudo mais, mas quando a gente analisa, a gente vê que nós temos ainda, né, tirando as dificuldades, nós temos uma saúde, né, até que atende bem a nossa população. Felizmente, os tratamentos são muito bons. Realmente é esse suporte que a gente precisa estar mais atento. Bacana. Uma das perguntas que eu tenho, acho que vocês já responderam, mas se não for a resposta, responda. É sobre o maior desafio que vocês já tiveram. Seria talvez relacionado a isso, às demandas que vocês não conseguem atender? Ou teve algum desafio específico que vocês podem compartilhar conosco, né, no tempo que vocês estão na instituição, enfim, a história de vocês? Nossa, desafios a gente... São muitos. Todos os dias, mas eu acho que o principal é isso, a gente conseguir aumentar a nossa capacidade de atendimento para negar o menos possível, né, de vagas. E a questão, principalmente os funcionários, porque, como você disse, nós não somos um hospital, mas é ali que a mãe vai chorar, é ali que a mãe vai sofrer, é ali que a criança vai reclamar, porque ela vai no hospital, faz o tratamento e passa o dia na casa e dorme na casa e passa todo o tempo lá. E aí os funcionários lidarem com isso, né? Porque não é fácil quando uma criança chega a falecer. Acontece. Verdade. Então, altera toda uma estrutura, porque todos estão lá e pensam, no próximo vai ser o meu filho. É muito triste, né, E essa você realidade. compartilhar, eu já tive mãe que chegou para mim, tia Leila, meu filho vai morrer? E o que você fala para essa mãe? E o que eu digo, vai. Como eu, como você. Agora, o dia, ninguém sabe. Então, a gente tem que viver um dia de cada vez. E dar muito valor à vida, né? Mesmo sendo uma casa com crianças oncológicas, vocês vão lá, as crianças estão correndo, brincando, gritando, com 2, 3 tumores. Nós temos vários tipos de câncer, né? O ósseo, o neurológico, o retinoblastoma, crianças que não têm os 2 olhos, estão brincando. E você tem que olhar para aquelas crianças e falar, vai dar certo, a gente acredita, a gente está junto até o fim. Até o fim, a gente acredita que essa criança vai ser curada. E é essa força que a gente tem que ter e, além disso, passar para as famílias, que é uma casa de vida, não é uma casa... E todos que estão lá estão lutando pela vida. E graças a Deus a gente conversou isso em episódios anteriores. O câncer vem sendo cada vez mais uma doença controlável. Antes era um atestado de óbito, as pessoas compreendiam isso. Eu até compartilhei a minha história, eu tive câncer em 2020 e os mais antigos, que quando eu conversava com eles olhavam para mim como se eu já estivesse morto já. E não, o câncer hoje ele tem cura, então a esperança, todo esse processo que vocês transmitem com amor, com carinho, não só a assistência técnica, mas essa assistência emocional, ela é muito importante para a cura, ela é essencial. E o medo, né, de ir para o paliativo. Conheço vários que foram paliativos e saíram do paliativo. Então, não é uma sentença de morte. Exato. Tem uma luta, tem um trabalho todo que tem que fazer, mas como você disse, o câncer está cada vez... A medicina está avançando cada vez mais. Então, a gente espera que um dia a casa seja pediatria, como as outras no mundo. Seja para tratamento ortopédico, né, com outras doenças, que não seja mais o câncer, que um dia essa casa, né, não atenda mais crianças oncológicas, não precise de tanto tempo. Uma média de tratamento da leucemia são 2 anos ininterruptos. Então, depois 5 anos numa manutenção. Se a doença não voltar, em 10 anos ela tem alta. Então, é um tratamento muito longo. Então, se a gente conseguir isso, estreitar, diminuir, ou até mesmo não precisar de uma casa de apoio, esse é o nosso foco. E vocês têm alguma história, assim, por exemplo, de uma criança que esteve lá com a mãe, passou pelo processo, conseguiu a cura e agora já adolescente, adulto, voltou para visitar? Tem algum caso? Nossa, nós temos alguns. Felizmente, a taxa de cura é muito maior do que paliativo. Você tem um jovem de 20 anos, olha, quando eu tinha 2 anos, 3 anos, eu morei aqui, fiz o meu tratamento. Eles voltam assim para... Olha, a gente procura sempre entrar em contato, viu? Principalmente porque a gente gosta de manter a história da casa. Então, sim, hoje a gente pode dizer que a gente tem algumas crianças mesmo que passaram por um momento muito difícil. A gente tem crianças que chegaram em UTI aérea muito mal e que hoje mesmo ainda crianças já estão numa manutenção muito bem.
seguindo a vida, fazendo tudo, indo para a escola, a vida é normal. E é o que a gente está falando, o tratamento ele está avançando. Então não precisa nem de tanto tempo assim para a gente sentir que aquela criança já está bem. Teve uma oportunidade que eu fui numa empresa, né? A gente foi divulgar a casa, aí falamos da casa, falamos do câncer e tudo mais. E aí eram para os funcionários, tinham mais de 200 funcionários ali, e aí terminou, um rapaz levantou a mão lá no fundo, e eu falei, nossa, será que ele vai fazer uma pergunta, vai falar alguma coisa? Aí ele falou assim, gente, acreditem no trabalho deles, porque há 10 anos eu fui paciente, eu fiz tratamento na Fundação Leucemia, hoje eu estou curado, trabalho na comunicação da empresa, e eu sou testemunha de que o trabalho deles é sério. Nossa, eu tô arrepiado. Todo mundo chorou, né? E eu que sou chorona, então fiquei com a cara toda inchada e a gente se abraçou, motiva, tirando né? foto. Então, hoje um menino, né, já é um rapaz, né, com saúde e trabalhando numa grande empresa na área de comunicação, que ele se formou em jornalismo. E é isso, é essa esperança que a gente quer e essa certeza que a gente tem. Que bacana. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam, né? A Casa Ronald, hoje representada por vocês duas, sintam-se cumprimentadas, parabenizadas por todo esse trabalho. Admiradas. É isso, que vocês realizam aí para a nossa sociedade, para as nossas crianças, não só da região, mas do Brasil, né? Sim, a gente agradece muito. E é o que a gente sempre fala, acompanhe a gente nas redes sociais, a gente sempre posta os trabalhos lá, a gente sempre coloca tudo que está sendo feito na casa. Fala naquela câmera ali, Dá deixa o Instagram, o site. Passa o arroba. E convidar também, né? Porque o câncer é um assunto polêmico, tem pessoas que não gostam de falar nem a palavra, ou acham que a criança não tem isso, mas que visitem a casa, conheçam o nosso trabalho que realmente existe, né? Que acontece. Visitem o nosso bazar. O bazar também, a nossa futura cafeteria, mas podem acompanhar, podem visitar, que vocês todos estão convidados a conhecer o nosso trabalho e vocês vão ver que é uma casa muito feliz. Com certeza, com certeza. Deixa lá as redes sociais, é importante. Eu vou deixar, além das redes sociais, vou deixar o convite, porque a gente já daqui a pouco já está na campanha de Mac Dia Feliz. Isso. E a gente, como a Leila colocou, é muito importante pra gente. É um momento que a gente, assim, se reúne mesmo aquela corrente do bem, é esse o momento. Então, se preparem, acompanhem nas nossas redes sociais, porque a gente já vai começar a campanha. E aí, se você quiser comprar o ticket com a gente, vai fazer muita diferença e muito impacto na vida diretamente dessas crianças. Pode ter certeza que você vai estar ajudando ali uma família que está passando por um momento muito difícil. Nosso Instagram é Casa Ronald McDonald ABC. Podem acompanhar lá, a gente coloca todas as atividades. A gente vai soltar agora a campanha do Mac Dia, fiquem de olho. E aí, se quiserem ir na casa também para fazer a compra do ticket, comprar no bazar, comprar na futura cafeteria, a gente está com as portas abertas. Qualquer doação também é bem-vinda. As crianças agradecem a gente também. Perfeito. É isso, ó. Você que é empresário, quer presentear alguém, inclusive, as empresas fazem isso. Compram tickets para presentear os funcionários e de quebra ajuda essa história, essa instituição. Olha, você come um lanche gostoso. Só benefício. Não tem como falar não para isso. É verdade. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês. Por mim, pelo Alex, tenho certeza que nós ficaremos aqui horas. E vamos ficar, porque eu vou dar um jeito de ir lá presencialmente conhecer vocês. Mas eu gostaria de saber se vocês têm algum recado que vocês queriam deixar, compartilhar alguma vivência conosco pra gente encerrar o nosso podcast com o coração mais quentinho do que já tá. Olha, o que eu posso dizer é que todo o nosso trabalho é muito voltado para essa família e é o que eu falei, é muito gratificante você ver a recuperação daquela criança. Então acompanhem mesmo as nossas redes sociais, porque a gente sempre coloca lá. A cura é impressionante, né? A criança ela tem uma resiliência, ela tem uma força muito maior do que a gente. Então, quando a gente vê aquela criança que chegou muito debilitada e ela vai se recuperando e consegue a cura, pra gente não tem nada melhor. E a gente vê ali o reconhecimento do trabalho, né? Todo o esforço que a gente emprega. Como eu coloquei antes,
Todo mundo pode fazer parte, a gente faz parte de uma corrente do bem, a gente não faz nada sozinho, a gente Sim, depende sim. dos parceiros e voluntários. Para quem quiser um dia ir contar uma história para as crianças, passar uma tarde com eles e levar uma atividade diferente, é só conversar, entra no Instagram, deixa uma mensagem lá, a gente entra em contato, a gente combina direitinho e Legal. pode fazer uma visita, estejam à vontade. E a Perfeito. gente também passa muita transparência, é uma instituição internacional. Sério. Nós temos 5 auditorias, inclusive internacional. Então, quanto às empresas, nós temos vários selos de transparência, recebemos o Melhores ONG 5 vezes. Em 2021, fomos destaque na assistência social do Brasil. Então, isso demonstra que a pessoa pode investir no social, pode acreditar que é um trabalho sério, um trabalho transparente e que todos os recursos realmente vão para essa criança oncológica e essa família. A gente viu o maior selo que vocês podiam compartilhar conosco, não desmerecendo nenhum, são essas fotos. A gente consegue perceber na carinha delas a força para viver, É o o nosso processo de cura retorno. acontecendo. Parabéns. Obrigada, Parabéns, gente. agradeço Obrigada. aí a presença de vocês no nosso podcast. A gente vai chegando no final de mais essa edição aqui do nosso podcast. Agradecer a sua audiência, né? E a gente tem uma tradição aqui, viu, Leila e Graciela, é de dar as mãos formando uma corrente do bem. Ai, que Vocês lindo! falaram tanto dessa corrente. Adoro, Aqui, ó, bem adoro. bacana. Então a gente se Adoro. encontra aí no próximo episódio com histórias inspiradoras do terceiro setor aqui da nossa cidade. Até a próxima. Até a próxima.